momento extra do nosso Ridcast. Estou aqui com o Alan, CEO da Rede Nova Drogarias, e ele vai dar algumas dicas pra gente sobre como aumentar as vendas na sua farmácia. Né, Alan? É isso aí. A gente conversou bastante no último Ridcast, dava mais um Ridcast, talvez, mas aí a gente resolveu fazer esse pocket aqui para dar um resumo. Na verdade, assim, Roberto, eu fiz uma imersão junto com os aceleradores aqui e eu fui entender como é que a gente poderia fazer de forma plug and play. Como é que você pode dar a dica para o dono da farmácia ir lá, executa e isso traz resultados rápidos. E a gente conseguiu, a gente tinha primeiro 147 farmácias, a gente conseguiu isso em 85 no primeiro momento, foi muito legal. Então é o seguinte, a gente sempre, a primeira coisa que precisa fazer para mudar o mindset do dono da farmácia é o seguinte, mas aqui não tem mais aqui. Se no momento agora a tua loja não cresceu pelo menos 22%, você ficou para trás, o mercado cresceu, você está diluído. Então como é que você vai resolver isso? Primeiro a gente tem que pensar que é uma série de ações que vão fazer você aumentar as suas vendas, né? Farmácia é um negócio de varejo, então antigamente quando tinha muita inflação a gente olhava se a farmácia estava boa ou não pela quantidade de estoque que tinha, porque comprava o estoque valorizava na prateleira. Mas isso é da minha época, né? Na minha época, né? Isso faz tempo. Hoje em dia, não. Farmácia, a gente sabe que ela é uma farmácia de sucesso ou não, pelo quanto ela vende, pela quantidade de clientes que tem dentro dela. E aí, sim, você vai ter muita mercadoria, porque é necessário para vender, né? Então, primeira coisa é isso. Ajustar o seu ponto. E aí, ponto, desde a localização mesmo. Eu acho que se a minha localização está errada e eu não estou vendendo e eu posso começar até a pensar em trocar o ponto. Muito bem. Mas às vezes não é o caso. Às vezes o meu ponto, tem gente que acha que minhas vendas caíram nesse último ano. Porque chegou aqui uma drogaria XPTO. Eu falei, cara, por que foi uma drogaria de outra marca atuar na tua zona de influência? Porque o teu ponto é ruim ou porque o teu ponto é bom? Normalmente é porque o ponto é bom. Existia uma demanda ali que você não dava conta de atender. Então, se ajustou essa concorrência, quem são esses concorrentes? Eu preciso entender. Se eu não tenho como trocar o ponto, eu preciso entender quem são esses concorrentes, quais são os pontos fortes e fracos deles. E isso é fácil. Eu tenho concorrente com posicionamento de preço, eu tenho concorrente com posicionamento de estoque. Basicamente são essas duas vertentes, né? O resto deriva disso, né? Haja visto que eu não estou falando de concorrente que vende medicamentos sem receita. Esse concorrente, deixa ele vender sem receita lá, não entra nisso não. Né? A gente sabe que não é uma prática corrente, mas esses dias tinha um cliente que me falou, mas ele vende sem receita. Eu falei, é problema dele que está fazendo um crime sanitário, né? Não é com você. Então, dentro da regra que pode ser realizada a venda, a gente tem que entender se eu tenho um concorrente que tem um posicionamento de preço muito forte, então eu preciso... E eu perdi venda, então eu preciso ajustar esse posicionamento de preço. Como fazer isso? Quais são os produtos da cesta básica do meu cliente que eu não posso errar o preço? Se eu falar um preço desalinhado, eu vou perder. O cliente vai embora sem comprar. Quais são esses itens? Então, quem é Inova, a gente identifica aqui. Quem estiver ouvindo aqui não foi Inova e quiser saber quais são os itens, também, de repente, a gente pode até dar uma informação por molécula, né? A gente precisa alinhar esses preços. Esses preços precisam estar alinhados com a minha concorrência, se possível, mais baratos do que a minha concorrência. E o resto, eu preciso alinhar esses preços para que eu tenha lucratividade, o que interessa é a última linha da loja. Então, eu preciso ser agressivo a ponto de não perder a venda do que o cliente vai procurar, mas eu preciso também ter uma gestão dos preços para não perder dinheiro em todas as vendas. E normalmente, quando perde... venda por conta de um concorrente, acontece que começou a deixar tudo tão mais barato até não ter condição de repor o estoque. Então, esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, o layout da minha loja, como é que está? Como é que está a organização da minha farmácia? Minha farmácia, eu estou com... o medicamento está muito perto da porta. A Lidiane estava dando dica aqui no outro podcast sobre a folha branca, né? E a gente fazia isso muito. Você pegava uma folha e falava, aqui está o medicamento, aqui está a perfumaria, aqui está o caixa. O cliente entra e a gente fazia um xizinho da onde o cliente ficava mais tempo dentro da loja. Não tinha mais xizinho, é o ponto quente, beleza. Então, assim, se o meu aluguel
é de 100 metros quadrados, normalmente 20 metros quadrados eu uso para guardar o medicamento. Os outros 80 compõem o meu aluguel, tinha que compor também a minha venda. E normalmente a distribuição é a seguinte, 60%, às vezes 70% da venda está no medicamento e só 30% está na área de vendas na perfumaria. Cliente, depois que passou no caixa, não compra mais nada. Então, 80% dos clientes entram, vão direto para o medicamento, ele tem que ter uma engenharia de layout ali para fazer ele passar no máximo por oportunidade de produto que ele pode se lembrar, produto de conveniência e tal, até passar no caixa, porque depois que ele passou no caixa ele não vai comprar mais nada não. Então essa coisa, o meu balcão é lá no balcão da farmácia. Eu estive visitando uma rede esses dias que era assim. O balconista também recebia. Ok, tá tudo certo, o cara estava vendendo muito bem. Falou, agora eu preciso aumentar a venda das horas. Eu falei, agora o único jeito que tem é você deixar o teu balconista só por conta de vender o medicamento, trazer e mudar o caixa, né? Esse fluxo a gente sabe que ele funciona muito bem, a gente já experimentou ele em muitas farmácias, né? Então, beleza, tem algumas novidades aí vindo de layout. Tem algumas empresas que estão fazendo, eles chamam de zigue-zague. A Metal Pharma está fazendo isso. Você está assistindo a gente, às vezes não é nem licenciado da Rede Nova, mas quer ir lá conhecer, liga lá na Metal Pharma, eles vão deixar você ir lá ver. Tem lojas que já estão funcionando bem. O cliente entra, passa pelo medicamento, esse é o contrário, e o caixa está do outro lado. E ele tem que obrigatoriamente fazer um zigue-zague, que não pode ser muito longo também, porque senão, pelo amor, ninguém tem paciência para isso, né? E aí ele paga, depois de ter pegado tudo, e vai embora. Muito bem. Então, falei de layout, falei de preço, né? Falei de... Bom, vamos falar de promoção, então, né? Marketing, por que não? É isso. Eu acho que marketing é bem legal, porque farmácia, Roberto, a gente aqui, você está num setor que trabalha muito institucional e tal, mas a gente mais trabalha a campanha de venda para os lojistas do que o institucional de fato. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu pegar a demanda de produção do nosso marketing, ela está muito mais para fazer, ocupa muito mais ela para fazer os jornais extras, aquelas campanhas, do que as institucionais a gente faz mais rápido, né? Mas é bacana a institucional também, para você ter... Trabalhar a marca. Né? Trabalhar a marca, enfim, mostrar para o teu cliente que você está ali. Marketing, daria outro Redcast, mas nós vamos lá. Quando eu falo de promoção produto, eu estou promocionando os produtos que estão perto de vencer ou eu estou promocionando os produtos que têm realmente uma alavanca de marketing nas grandes mídias? Se você respondeu a primeira, está errado. Você já está promocionando que você comprou errado. Você já está promocionando que está... Não dá, isso não funciona. A gente fez uma ação bacana com o desodorante Dove Tampa Azul. Fizemos uma outra ação bacana com leite também, que a gente não pode incentivar, mas eu posso colocar num preço diferente lá. Teve loja que vendeu 700 latas de leite num dia. Teve loja que vendeu 200 unidades de desodorante em um mês e a histórico de venda era de 25. Então, assim, como que a gente fez essa promoção? A gente fez o seguinte, a gente colocou bastante produto num lugar privilegiado que o cliente ia ver quando entrasse, e colocamos um gatilho também para comprar uma unidade era um preço, duas era um preço, mas ele tinha um desconto muito bacana que ia representar um ganho sobre a compra de uma unidade isolada se ele comprasse 3. Cara, foi muito bacana. Outra coisa é o seguinte, você trabalha durante a semana, você pode trabalhar durante a semana algumas promoções diferentes por linha de produto. O que eu quero vender dentro da minha farmácia? E o que o meu cliente está disposto... Aqui, no marketing, a gente tem... Os aceleradores têm muito isso. Quais são os produtos que mais vendem na minha região? Poxa, se os produtos que mais vendem na minha região não são os produtos que eu mais vendo, eu preciso trabalhar essa promoção. E tem uma outra coisa também, né, Alberto? A gente está com um negócio de WhatsApp, de atendimento remoto. Muito bem, gente, né? Beleza, isso é uma realidade, veio para ficar. Talvez substituindo algum outro canal... E tráfego pago, né? A gente fez alguns experimentos com tráfego pago aqui que funcionaram. Aumentaram na casa de 20% o faturamento de algumas farmácias que realmente se aplicaram a isso. A gente está, por exemplo, agora nesse momento fazendo uma vitrine virtual no Google para as farmácias da rede que assim quiserem, sem custo. A gente está fazendo isso. Então, assim, é bacana também quando a gente fala de marketing não deixar de associar essa parte do marketing digital.
né? Com certeza. Bom, adianta isso tudo, Roberto, se o meu colaborador, o meu balconista, o meu atendente de loja, o meu caixa, o meu auxiliar de loja tá lá emburrado? Triste? Com certeza não. Pois é. E aí, pessoas, né? Também, como que você está fazendo o pagamento dessas pessoas? Como é que é a composição salarial desse pessoal? Está dentro do mercado? Está fora? Eles têm realmente uma referência de que aquela empresa é uma boa empresa para se trabalhar? Eu não vou cansar de falar que nós somos GPTW, não, porque foi... Eu acho que ser uma vez é diferente. Ser 3 é bacana, né? Então, para uma farmácia GPTW não dá. Eu entendo. Não vai pagar o preço que a gente paga na consultoria para ser GPTW, mas... entender que o teu colaborador precisa de ajuda para se ele não chegou num bom dia. A gente falou, só te interrompendo rapidinho, no Hitcast com o Gustavo e com a Rosana, a gente estava mencionando e ele falou que dá muito mais resultado para uma empresa quando o colaborador que está ali acredita nela. É lógico. Então, seja pequena, grande, a diferença ali tá quando quem tá ali do teu lado fazendo teu negócio ir pra frente também acredita naquilo. Você tá enjaulando talentos ou você tá empurrando talento? A verdade é essa, né? Então, assim, um bom vendedor, ele tem que ter clareza de onde tá saindo o sustento dele, né? Da onde que tá vindo o ganho dele. Então, isso tem que ter uma clareza de como que vai ser a composição de salário, né? E também o responsograma tem que estar muito claro, né? Porque a gente sempre pensa no ganho. Tá, mas eu ganho para quê? Isso tem que estar escrito, né? Então, isso também ajuda muito a aumentar vendas. Algumas incursões que a gente fez sobre gestão dentro de farmácia recente, a gente percebeu que as farmácias que mais vendem também têm um relacionamento muito bacana com os colaboradores, porque já tem um acordo prévio. Olha, você está aqui para ser balconista, mas balconista limpa a prateleira. Balconista organiza preço. Balconista organiza produto. Balconista tem que entender de dermocosmético, beleza? Isso é legal, né? Enfim, acho que para pincelar o assunto, para esse modelo curtinho e estreito, deu boa, tá? Estamos aqui à disposição. É isso. Se alguém quiser saber mais, liga para nós. Assistam outros Hitcasts para vocês ficarem por dentro de todas as dicas que a gente está dando. Esse modelinho Pocket, quem sabe, né? Mas é isso. Obrigada, Alan, pelas dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.